Só para uma questão aqui de linguagem, vê só. Os desaires, né? Desaires da formosura com as pensões da natureza ponderada na mesma dama. Rubi, concha de perlas, peregrina. Animado cristal, viva escarlata. Duas safiras sobre lisa prata. Ouro encrespado sobre a prata fina. O rostinho é de Caterina. E o porquê? Docemente obriga e mata. Não livra o ser divina em ser ingrata. E o raio, a raio, os corações fulmina. Viu Fábio, uma tarde transportado, bebendo admirações e gargalhadias a quem já tanto amor levantou aras. Disse igualmente amante e magoado a muchacha gentil, que tal seria se, sendo tão formosa, não cagarás. Jesus, bora lá. Eu já sou péssima em algumas vezes a leitura. Minha fala, minha pronúncia, algumas palavras são bem, né? Mas bora lá. Aí aqui ele fala, desares, né? Deselegâncias, perlas é pérolas, galhardias é elegâncias e elogios, áreas é altares, muchacha é mulher jovem, olha. No poema barroco de Gregório de Matos, observa-se por parte do eu lírico um posicionamento. Então ele quer saber o posicionamento do eu lírico nesse poema barroco de Gregório de Matos. Então bora lá. As características de Gregório de Matos, né? É umas características, né, gerais que a gente percebe que ele falava, né, nos poemas dele e tal, ele falava mal da igreja, da política e do povo. Ele satirizava, né, com a sua poesia. Era um lírico religioso, né, mas ele voltava, né, aos velhos tempos, né, nesse aspecto, muitas vezes. Ele tinha um cultismo, um jogo de palavras, né. Vamos ver aqui mais. Uma característica geral. E a gente sabe que o barroco, né, ele tem uma característica que é justamente esse exagero, essa dramaticidade, essa riqueza de detalhes, né? A gente sabe também, né, que existe essa antítese, esse paradoxo presente no barroco, né? E um dos que representa muito bem essa corrente literária é Gregório de Matos. Agora aqui. Então, observa-se no parto lírico um posicionamento de Gregório de Matos nisso aqui. Qual o posicionamento dele? Um posicionamento referente a essa mulher, né? Que ele fala aqui, ó. Eu vou ler Deselegâncias, que é muito melhor do que esse desarreiros, né? Desaires, sei lá. É um nome bem diferente. Não é muito comum, né, na linguagem da gente. Então, as deselegâncias da formosura com as pensões de natureza ponderada na mesma dama. Então, ele fala, né, dessas formosuras e pensões da mesma dama. Então, rubi, conchas de perlas peregrina, e ela vai falando aí, né? Este rostinho é de Caterina, né? E porque docemente abriga e mata, não livra o ser divino e ser ingrata. Você percebe também que tem essa antítese, esses paradoxos, essas coisas assim, utilizadas, né? Coisas assim não, mas essas características utilizadas, né? Bora lá. Então, um posicionamento de idealizador da formosura feminina, crítico, questionando a doçura feminina, socialmente rebaixado diante da mulher, sátiro com aparente construção amorosa, reprovador quanto ao aspecto da mulher. Ele não é reprovador quanto ao aspecto da mulher, porque ele fala, né, que
eu sei que ele não reprova isso aí, porque ele fala rubi, concho de pérolas peregrina, animado cristal viva escarlata, 2 safiras sobre lisa prata, ouro escrepando sobre prata fina. Esse rostinho é de Caterina. Ele vai falando do rostinho dela, que é um cristal, que é um rubi, uma pedra preciosa, né? E porque docemente obriga e mata, não livra ser divina e ser ingrata. E raio a raio as corações fulmina. Viu Fábio uma tarde transportado, bebendo admirações e gargalhadias, ele fala gargalhadia que elegâncias, elogio, bebendo admirações e elegâncias, a quem já tanto amor levantou aras. Disse igualmente amante e magoado: ah, mulher jovem gentil, né, que é muchacha, que tal serias, se sendo tão formosa, não cagarás. Então tem aí um paradoxo, né, em relação a tão formosa, não cagarás, nesse paradoxo, algo do tipo. Então, ele não é idealizador da formosura feminina nesse contexto, um posicionamento. Ele socialmente, não, o que acontece? Ele não é rebaixado, tanto que ele meio que não idealiza ela a ponto de, no último parágrafo, disse igualmente amante e magoado: ah, muchacha gentil, que tal seria se sendo tão formosa não cagarás? Então ele não idealiza nessa formosura feminina, nesse contexto, né? Porque no final ele desconstrói um pouco aí do que ele estava falando antes. Satírico com aparente construção amorosa. Eu acho que ele não tá essa construção amorosa aí, porque senão ele não falaria isso no final, sabe? Ele idealiza ela no sentido aqui, ele fala de rubi e tal, e depois, este é o rostinho de Caterina. E porque docemente obriga e mata, não livra o seu divina em ser ingrata. E o raio a raio os corações fulmina. Então, muita gente, né, se encanta, eu acho, com ela. Viu Fábio uma tarde transportado, bebendo admirações e elegâncias e elogios, a quem já tanto amor levantou aras. Disse igualmente amante e magoado: ah, muchacha gentil. Então, esse carinha aqui, que já teve várias, né, várias admirações, né, elegâncias e elogios, a quem tanto ele amou, que nesse caso deve ser Catarina, quase não sai. Ele disse, né, disse igualmente amante e magoado: ah, mulher jovem, gentil, que tal seria, se sendo tão formosa, não cagarás. Então, ele não tá tendo essa construção, esse idealizador, não tá tendo essa construção, né, amorosa, sátira com aparente construção amorosa. Eu vou deixar isso aqui em off ainda pra gente ver. Reprovado quanto ao aspecto da mulher. Não, ele não reprova porque ele elogia no começo. Ele elogia no começo, então ele não tá reprovando. Crítico questionando a doçura feminina. Isso ainda pode ser um ponto. Bora ler de novo. A gente vai... Poema, a gente tem que ficar lendo, até a gente entender mais de acordo com as alternativas. Por isso que eu volto, leio. Vê só. Ele critica e questiona a doçura feminina. Vocês acham? Porque ele diz assim: este rostinho é de Catarina. E porque docemente obriga e mata, não livra o ser divino e ser ingrata. E raio a raio os corações fulmina. Então, docemente obriga e mata, não livra o ser divina em ser ingrata. Ele fala do rostinho dela de ser de rubi, né, animado cristal, 2 safiras sobre lisa prata e assim vai. Esse é o rostinho dela. Depois ele diz que ela é docemente obriga e mata, né? Ela deve ter esse rostinho, mas ela deve ser, né? Deve ser forte em questão de jeito. Ela tem esse jeito e vários corações fulminam por ela. E esse carinha, Fábio, já teve bebendo admirações e elegâncias elogiar, que já tanto amor levantou aras, que nesse caso levantou aras é quem? Tanto amou essa mesma mulher. E ele disse igualmente amante e magoado, ele estava magoado com ela. Disse: mulher gentil, que tal seria, se sendo tão formosa não cagarás.
Então, o que é que eu diria? Eu acho que ele questiona, porque assim, Sátiro com aparente construção amorosa. Eu acho que não é uma aparente construção amorosa, porque a partir do terceiro, aqui, ele já começa a desconstruir essa construção. E ele nem existe uma construção amorosa, ele já começa elogiando ela, dizendo que ela é muito doce, que ela tem um rosto muito de diamante. Depois ele vem dizendo sobre a questão de que ela obriga e mata, que ela tem esse de ser divina e ingrata e assim vai. Depois ele vem com Fábio falando sobre que ele era um amante, que já amou ela, né? Levantou amor e aras, né? Assim vai. E aí depois ele vem dizendo que se sente tão formosa não cagarás. Então acho que ele critica e questiona a doçura feminina, porque ele já vem começando construindo o perfil, né, bem bonito, bem, né, depois fala sobre questões dela com personalidade aqui, aí depois ele vem com o Fábio aí, né, falando dessa questão, questionando essa doçura feminina, que ele começa o texto falando sobre ela como cristal e assim vai, né, falando sobre esses aspectos dela físico. Então não é essa satírica com aparente construção amorosa, né? Até porque ele não começa o texto fazendo essa construção, né? Então vai ser letra B aí, de acordo com a interpretação desse poema.